Olá, meus amigos, eu sou a Bia Kisses. Já estamos na madrugada do dia 17 de fevereiro de 2016, um dia que deveria ser marcado pelo depoimento do Lula e sua mulher num inquérito criminal no Fórum da Barra Funda a respeito do triplex do Guarujá. Ao invés disso, esse dia será marcado por uma manobra que muito nos envergonha como brasileiros. Essa manobra, ela está sendo perpetrada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que, aliás, diga-se de passagem, é presidido pelo senhor Janot, Procurador-Geral da República, esse mesmo que se recusa a denunciar a Dilma, esse mesmo que se recusa a denunciar o Renan Calheiros e por aí vai, né? E que agora, mesmo diante das provas irrefutáveis que o juiz Moro diz que existem do desvio de campanha e de verba para campanha, ele continua afirmando junto ao TSE que não existe motivo para cassação. Bom, então, esse é o quadro, né? E dentro do conselho existem vários conselheiros, e um deles, que é um juiz federal, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, o Dr. Walter Araújo, ele deu uma liminar hoje, na noite, quer dizer, já ontem, né, na noite de terça-feira, dia 16, uma liminar para suspender as atividades do promotor que está conduzindo esse inquérito criminal. Ele alegou que esse promotor não deve ser, não parece ser o promotor natural do caso. Bom, que história é essa de promotor natural? Na magistratura existe o princípio do juízo natural. Isso significa que somente aquele juiz que é de uma determinada vara pode julgar algum processo. Se um outro juiz for lá pegar um processo de um outro juiz de uma vara e der uma sentença, por exemplo, essa sentença é nula, né? No Ministério Público, esse princípio ele é entendido de forma totalmente diferente, ele é mitigado, ele não tem o mesmo valor, até porque o Ministério Público é uma instituição una e indivisível. Isso quer dizer que, se tiver uma audiência, tá? O promotor daquele caso no dia não vai por algum motivo, um outro promotor for lá e fizer aquela audiência, isso é perfeitamente válido, porque é uma instituição só, todos são considerados uma coisa só, indivisível, tá? Bom, só que então agora esse conselheiro sacou essa carta da manga, dando uma aparência de legalidade para essa atitude que na verdade não passa de uma manobra, até porque, vou deixar bem claro aqui, que o Ministério Público ele tem por hábito essa prática de mitigar esse princípio do promotor natural quando cria, por exemplo, grupos especiais de promotores de combate à corrupção, e esses promotores não são titulares da vara. Então, isso é uma prática comum, tá? E agora vem o Ministério Público fingindo que isso não acontece, fingindo que esse princípio não é mitigado, tá? E quer emprestar agora um valor a esse princípio só para, na verdade, adiar o depoimento do Lula. Eles fizeram isso de forma transversa, não foi uma ação direta, tá? Eles, como não podiam adiar, até porque o Conselho Nacional do Ministério Público não tem competência para atuar sobre os processos que estão correndo na vara, ele algemou, ele amarrou as mãos do promotor. O que ele podia ter feito, então? Ele podia ter dito assim: se você não é o promotor natural, eu entendo que não é, quem tem que ir no seu lugar é o promotor que eu entendo que é o natural. E daí eles teriam que ter imediatamente convocado o promotor natural para ir participar da audiência e não fazer esse esqueminha, essa manobra, para que a audiência seja suspensa porque não tem nenhum promotor para ir lá, certo? Então, isso é uma manobra, a gente não pode se conformar com isso. Agora, quero dizer o seguinte: essa casa vai cair. Não adianta vocês ficarem adiando depoimento. Vai ficando cada vez mais claro, patente para todas as pessoas que o seu Lula de inocente não tem nada. Se ele fosse inocente, não tivesse nada a esconder, ele ia lá, prestava esse depoimento e acabou. Só que como ele sabe, né, que na verdade ele deve e quem deve teme, ficam arrumando essas artimanhas e nem ao menos utilizam as formas naturais de se fazer isso. Por exemplo, se uma pessoa
que é indiciada, que é ré, alguma coisa assim, ela, se acha que tem uma ilegalidade no processo, ela entra com habeas corpus para barrar a ilegalidade. Agora, onde você viu ficar usando um deputado do PT que não tem nada a ver com isso, não tem a menor legitimidade? Aí esse deputado faz um requerimento para o Conselho Nacional do Ministério Público e aí o conselheiro saca aí de uma ideia brilhante, né? Para impedir que o promotor compareça, e com isso, de forma totalmente assim, subreptícia, né? Suspender o depoimento. É isso, eu não me conformo e acho que todos vocês brasileiros não deveriam se conformar, mas vamos continuar aqui de olho porque essa casa vai cair. E o promotor Cássio Conserino afirmou que o Conselho Nacional do Ministério Público foi induzido ao erro na decisão que adiou o depoimento do ex-presidente Lula e também da sua mulher Marisa Letícia. Ambos foram incluídos no inquérito aberto pelo Ministério Público de São Paulo sobre a propriedade do triplex no Guarujá, que fica no litoral paulista. Os promotores de justiça ressalvam com veemência que o ilustre conselheiro do CNMP certamente foi induzido em erro pelo digníssimo reclamante e nobre deputado federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira, que ao pedir providências em nome alheio e sem procuração para tanto, selecionando seus tutelados, traz à tona questão já apreciada pela juíza da 5ª Vara Criminal de São Paulo, na ação penal 178.72.34.2007.8.26.0050, que decidiu em 10 de junho de 2015 no sentido da necessidade de outra investigação criminal autônoma. Justamente o que vem sendo desenvolvido pelos promotores de justiça que conduzem a presente, conforme trecho abaixo transcrito e cópia disponível à imprensa. Vou ler que a juíza determina. Essa história do princípio do promotor natural não é reconhecida por nenhum tribunal. Isso é uma invenção. Isso é uma invenção do deputado Paulo Teixeira, com a qual ele condescendeu, né? Outra coisa esquisitíssima, o doutor, como é que é o nome dele aí? Schwenker. Que sentido faz o senhor conceder uma liminar pedida por terceiros? É uma piada. Por que não foi o próprio Lula recorrer? Por que o Paulo Teixeira tem que recorrer em nome do Lula? Numa questão que é pessoal, de natureza penal, pessoal. Por quê? Por que foi o deputado do PT? Que não foi o próprio Lula. Quer dizer, agora vira festa. Então, o Lula já não é mais... O Lula não é mais um indivíduo, agora ele é uma entidade. Ele é Deus. Olha, tenha santa paciência. É tudo muito, muito, muito estranho e muito exótico. Eu espero que o Conselho coloque ordem nessa zona, se não quiser se desmoralizar também. A suspensão dos depoimentos foi pedida por um deputado do PT. O Ministério Público de São Paulo diz que vai recorrer da decisão e que ninguém está acima da lei. O inquérito já tem 26 volumes, 5.000 páginas. Os depoimentos do ex-presidente Lula e da mulher dele, Marisa Letícia, já estavam marcados desde o fim de janeiro. A liminar dada pelo juiz federal Walter de Araújo, do Conselho Nacional do Ministério Público, chegou ontem, tarde da noite, e vale até que o plenário decida sobre o caso. O argumento para suspender os depoimentos é que não fiquem dúvidas que levem à nulidade do processo. A suspensão atendeu a um questionamento do deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. A principal alegação do petista era que o promotor natural do caso não poderia ser Cássio Conserino, que é integrante da 2ª Promotoria de São Paulo, e que o inquérito que investiga o apartamento triplex em Guarujá deveria ser da 1ª Promotoria, que já investiga o caso da Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários, cujo promotor é José Carlos Blatt. Mas o deputado também questionou o fato do promotor já ter se pronunciado publicamente sobre o ex-presidente. Quem investiga tem que ter imparcialidade. Quem investiga tem que garantir, num Estado democrático de direito, o contraditório. Tem que estar preso às provas. Nós aprovamos uma Constituição, nós somos um país democrático, ninguém pode estar acima da lei e da Constituição. Antes de ouvir, ele pré-julgou. Ele perdeu a condição de conduzir esta investigação.
No início da tarde, 4 promotores convocaram uma coletiva de imprensa, mas eles não responderam a questionamentos dos jornalistas. O promotor Cássio Conserino, que foi quem convocou o ex-presidente Lula e a mulher dele a prestar depoimento, leu esta nota. Eles se posicionam contra a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, sob o argumento de que qualquer promotor pode instaurar um inquérito. E citam, inclusive, uma resolução do próprio Conselho que aponta para isso. Os promotores também apresentaram uma decisão judicial de junho de 2015 que autoriza uma outra investigação paralela ao processo da Bancopp. Quanto à alegada antecipação de juízo de valor, noticiada pela imprensa escrita, esclarecem que apenas foram divulgados fatos e informações de interesse público, sem que isso possa gerar qualquer suspeição dos promotores de justiça condutores da investigação. Os promotores pediram urgência na revisão da suspensão e disseram que ninguém está acima da lei. Para que possam cumprir o objetivo de apurar os graves fatos envolvendo pessoas que se consideram acima e à margem da lei. Algo que não pode ser subtraído da honesta sociedade civil brasileira. O Ministério Público apura se o triplex em Guarujá é de propriedade da família Lula. O imóvel foi reformado pela construtora Talento, contratada da OAS, alvo da Operação Lava Jato. A suspeita é que a empreiteira usou o empreendimento para disfarçar o repasse de propina no esquema de corrupção da Petrobras. Lula diz que teve uma cota de um projeto do prédio, mas que desistiu do negócio e que declarou o fato à Receita Federal. Hoje, o ex-presidente recebeu em seu instituto, no Ipiranga, um grupo de deputados federais do PT de vários estados. E, segundo o jornal Folha de São Paulo, advogados simpáticos ao PT fizeram um acordo com Lula para criar uma rede de solidariedade com o petista, com mobilizações de artistas e outras lideranças. Lula e Dilma Rousseff personificam o ditado "quem deve teme". Os dois devem, os dois temem e ambos manifestam seus temores com manobras políticas cada vez mais sujas. A desgraça da mentira é que você, ao contar a primeira, você passa a vida inteira contando mentira para justificar a primeira que você contou. Pois é, vai ver, é por isso que Lula dessa vez não quis contar nem a primeira para o Ministério Público de São Paulo, com medo de ser preso por causa de um triplex no Guarujá reservado e reformado para ele por uma empreiteira do Petrolão. Lula conseguiu a suspensão do seu depoimento de sua esposa Marisa Letícia sobre o caso. Com medo de perder o mandato presidencial depois de tantas irregularidades fiscais e assinaturas de decretos em desacordo com a lei orçamentária sem autorização do Congresso, Dilma Rousseff, em plena epidemia do Zika vírus no Brasil, exonerou temporariamente o ministro da Saúde, Marcelo Castro, para ele votar no governista Leonardo Pisciani para líder do PMDB na Câmara dos Deputados e, com isso, tentar evitar o impeachment dela. Como escreveu o senador do DEM, Ronaldo Caiado, só faltou combinar com 4.000 gestantes contaminadas que não sabem as sequelas para os seus filhos. Quer dizer, Dilma Rousseff está mais preocupada com a saúde do governo que com a dos brasileiros. Primeiro vendeu o Ministério da Saúde aos PMDBistas em troca de votos na Câmara contra o processo que pode afastá-la, e agora empresta o ministro aos PMDBistas para consolidar o escambo. Mas a suspensão do depoimento do Lula é que merece uma análise mais detalhada. Walter Araújo, do Conselho Nacional do Ministério Público, foi quem concedeu a liminar em pedido do deputado lulista e petista Paulo Teixeira, adiando o depoimento, abre aspas, até que o plenário deste CNMP, que é o Conselho, delibere sobre a alegação de ofensa ao princípio do promotor natural, fecha aspas. Em resumo, criou-se uma discussão burocrática sobre qual promotoria deve atuar no inquérito do triplex, mas o fato é que Lula tenta tirá-lo das mãos do promotor Cássio Conserino, que já disse ter indícios suficientes para denunciá-lo. Mas quem são Walter Araújo e Paulo Teixeira? Araújo foi indicado ao Conselho do MP pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e aprovado pelo plenário do Senado em setembro de 2015. Ou seja, o governo do PT indicou 8 dos 11 atuais ministros do STF, que indicou ao Conselho Walter Araújo, que suspendeu os depoimentos de Lula e Marisa. Araújo ainda era juiz auxiliar de Luiz Fux, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Fux é um dos indicados por Dilma Rousseff para o STF. E para completar, quem foi o orientador de Walter Araújo em sua tese de doutorado em Direito pela UERJ? Ele mesmo, o voto vencedor do golpe do STF, Luiz Roberto Minha Posição Barroso.
A minha posição. Candidatura avulsa. Não, mas a minha posição. Candidatura avulsa. A minha posição é. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Já Paulo Teixeira é aquele que Gilmar Mendes detonou por desistir de uma liminar contra o processo de impeachment no Supremo, ao saber que Mendes havia sido o ministro escolhido relator do caso. Teixeira atuou contra o princípio do juiz natural e agora acha que tem moral para defender o princípio do promotor natural. Felizmente, quem se voltou contra essa gente, claro, foi o promotor Cássio Conserino, que criticou a suspensão do depoimento e disse que vai recorrer da decisão. Segundo Conserino, o Conselho Nacional do MP foi induzido a erro pelo Paulo Teixeira e ele disse que pode sim instaurar a investigação de ofício e que o pedido de suspensão é estratégia de quem se acha acima da lei. Pois é, espera-se que o Conselho, presidido pelo Procurador-Geral da República Rodrigo Janot, e em cujo quadro, ironicamente, Walter Araújo é o número 13, derrube essa decisão ridícula de suspender o depoimento do Lula e ele possa prestar os devidos esclarecimentos sobre o triplex no Guarujá. Lula e Dilma devem, temem e fazem o diabo para não cair. Mas o Brasil não pode permitir que as vivas almas mais amarelonas do país fiquem acima da lei. Senhor presidente e senhores parlamentares, hoje eu subo à tribuna para fazer uns cumprimentos a todo o sistema organizacional, as entidades representativas, as instituições, Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Militar, sempre enfrentando os combates, briga de torcidas, briga de ideologias, e a Polícia Militar com seus homens, às vezes muito mal interpretada, mas tenta sempre estar apartando tanto torcidas organizadas em estádios de futebol, como também, às vezes, como hoje, em frente ao fórum, dois grupos se degladiando por uma irresponsabilidade de um ex-presidente que, além de não comparecer ao Ministério Público para dar algum depoimento, ainda combina com a claque da CUT e de outros militantes para fazer uma arruaça e atrapalhar até o trânsito na cidade de São Paulo. Quero cumprimentar também a Polícia Federal. Estamos recebendo aqui também um dos representantes que hoje é mais conhecido, virou até marchinha de carnaval e etc., que é o Newton. E cumprimentando o Newton, cumprimentar todos os policiais federais que fazem um grande trabalho, principalmente na Operação Lava Jato, vem fazendo um grande trabalho, acompanhando de perto a atuação depois do juiz Sérgio Moro, que eu também quero saudá-lo, e que a população está acompanhando o trabalho dessas instituições. De uma vez por todas, nós temos que passar o país a limpo, doa a quem doer, e aqueles que não devem, eles não têm que temer nenhum depoimento. Por isso, causa estranheza para toda a nação brasileira, um líder como o ex-presidente, de repente se omite as suas declarações, utiliza a porta-voz, utiliza o Instituto para falar em nome dele. Ele sempre falou, ele sempre disse, ele sempre se posicionou, e nesse momento que a nação toda cobra uma posição do Partido dos Trabalhadores. Mas a questão central é que ele, às 11 horas da manhã, até responderia. Ele inventa, ele é malandro, ele é esperto, todo mundo sabe, ele dá nó em pingo d'água, e não é de hoje, desde a década de 70. A questão central do ele não comparecer é a questão da dona Marisa, que ia ter de depor sozinha 13h, e aí é que a onça ia beber água, que ela não ia ter como responder em relação à questão. Ela tem dificuldades para isso. Então, vieram com esse pretexto e, momentaneamente, ao menos foi suspenso o depoimento. Mas eu creio que o Ministério Público vai chegar à conclusão que tem de ocorrer a investigação, evidentemente, e tem de ocorrer os depoimentos, e o Lula vai ser finalmente investigado. Ou seja... Eu queria lamentar, senhor presidente, que a alma viva mais honesta do mundo, o ex-presidente Lula, fugiu de um simples depoimento lá na polícia. Esqueceu o ditado: quem não deve, não teme. Agora eu queria também dizer que eu já estou até começando a achar que o Lula é um cara muito legal. Porque, olha, tudo é os amigos. O sítio é de um amigo. O triplex é de um amigo. O apartamento do filho é de um amigo. O jatinho é de um amigo. Vai ter amigo assim na Conchichina? Quer dizer, não é possível
que esse povo ache que nós somos idiotas. Está mais do que na cara que a casa caiu e agora, ex-presidente Lula, tem que encarar a polícia e dizer lá, o que fez de errado e assumir. Então, que conste nos anais da casa e na Voz do Brasil.